Galera, este aqui é o Gigabyte Aero, ou como eu definiria, uma das mais impressionantes peças de engenharia de hardware que a gente recebeu nos últimos tempos. Ele é absurdamente fino, então ele chega a ter 1,8 centímetros de espessura, no seu momento menos espesso, mas ele mal passa dos 2 centímetros, mesmo quando nós estamos falando da parte mais espessa. Um notebook de em torno de 2 quilos, extremamente leve, uma construção muito bonita, mas especialmente muito recheado de tecnologias. É um Core i9 da 13ª geração, então primeira vez que a gente vai testar isso. E não se engane, apesar de parecer que não tem muita estrutura aqui, parecer um ultra fino, esse cara tem uma 4070. Então, partiu a análise. Bom, antes de a gente falar da parte de hardware, vou comentar do design, porque realmente é um dos pontos altos desse notebook Aero aqui da Gigabyte. A linha Aero é uma linha de notebooks da empresa focado em profissionais, então ele tem performance para games, a gente vai rodar games, obviamente tem uma 4070 aqui dentro, mas o foco dele é, na verdade, quem está procurando um notebook com performance para trabalho, tanto que ele veio com os drivers NVIDIA Studio instalados por padrão nele. O design dele, então, tem um belíssimo visual que é discreto justamente por ele ter essa vibe de trabalho, mas ele ao mesmo tempo consegue ser até bem arrojado, principalmente por causa desses recortes aqui para saídas de ar. Ele tem chips de alta performance, então ele precisa realmente de um bom fluxo de ar e também ele tem um encaixe muito preciso. Esse design foi todo feito através de máquinas automatizadas que fazem um recorte nessas estruturas e o resultado é esse visual bastante preciso. Quando você olha assim, os encaixes são realmente muito bem ajustados e o resultado é um produto que tem realmente um visual muito premium. Não só por essa parte externa, mas principalmente quando você abre a tampa dele. Ele impressiona por causa disso daqui. Essa aqui é uma tela OLED 4K, 16x10. Tipo, tem muito pixel aqui. Tem mais pixels do que uma tela 4K, porque normalmente você teria aquele 3860 por 3840 por 2160, que é o 4K 16x9. Como ele é um notebook para trabalho, a Gigabyte optou por um display na proporção 16x10. Ou seja, ele tem um pouquinho mais de altura. Vocês talvez tenham notado que ele é um pouquinho mais quadradinho do que normalmente os notebooks na proporção 16x9, é justamente porque ele tem um pouquinho mais de altura, as bordas são super finas, né, em todas as direções, mas é porque ele tem essa proporção um pouquinho mais quadrada, dependendo das interfaces, dependendo de qual é o software que você trabalha, esses pixels a mais de altura são muito bem-vindos. Como é um dispositivo para trabalho, é óbvio que a gente vai pegar muito no pé a parte de conectividade, porque a coisa mais chata que tem é o cara que trabalha, já tem um monte de acessórios e ainda por cima tem que ficar carregando adaptadores. Felizmente esse notebook ele é bem servido na parte de conectividade. Então, começando aqui pela lateral, nós temos dois USBs tipo C, na verdade são Thunderbolts 4, né? O protocolo é o mesmo, o encaixe é o mesmo, mas ele tem suporte à tecnologia Thunderbolt 4. E do outro lado nós temos mais uma dessas conexões USB tipo C e um leitorzinho de cartão microSD. Primeiro, fico feliz de ver leitores de cartão. Eles vêm desaparecendo cada vez mais e pessoal do audiovisual, ou seja lá quem for que trabalhe com cartões SD, ter isso no notebook é muito bom para o seu workflow. Não ter que carregar a droga de um adaptador para copiar seus arquivos do cartão é muito bem-vindo. Pena que aqui a gente tem só um micro SD. Bem que dá para perceber que não deu para pôr muita conexão, porque o dispositivo é muito fino. Já resolve para a galera que usa cartões micro SD, mas o ideal seria aqueles 3 em 1, aqueles que também recebem o formato tradicional SD, mas melhor ter um leitor de cartão do que não ter nenhum. E na parte de trás nós temos mais uma conexão HDMI com suporte aí, um protocolo recente para ter suporte a altas resoluções e altas taxas de atualização e um USB tipo A. Definitivamente preferia que tivessem mais USBs tipo A, mas realmente o corpo do notebook ele é bem compacto, você vê que não tem espaço para ficar pondo muita porta de tamanho grande, tanto que a Gigabyte trouxe aqui para a parte de trás o HDMI e o USB tipo A por serem portas mais largas. E felizmente ele tem uma grande quantidade de USBs tipo C, mais USB tipo A, então realmente na parte de conectividade eu acho que a empresa mandou bem. Outro detalhe é, como ele vem com a 13ª geração Intel Core, este cara aqui também conta com Wi-Fi 6, então já está atualizado para o protocolo de conectividade sem fios, mais rápido, mais atualizado, então com fios está bem conectado e se precisar fazer conexão wireless, ele está muito bem. Agora, vamos comentar da parte de performance. E a Gigabyte mandou pra gente o modelo mais monstrão dos meninos. Esse aqui é o Core i9 13900H. São muitos núcleos e muitos threads em um único processador. Então, usando a arquitetura Big Little, aquela coisa híbrida em que você tem núcleos de performance, núcleos de eficiência, nós temos uma quantidade muito grande de núcleos e threads na versão Core i9, ou seja, também temos boosts bastante altos com esse modelo aqui. E com isso foi combinado a série 40 da NVIDIA. Então, tem modelos com a série equipados com a 4060. Gigabyte foi alto aqui com a gente, mandou a série A4070 como chip gráfico para a gente fazer os nossos testes. Então, rodando a nossa bateria de testes,
nós tivemos os seguintes resultados. Começando o nosso teste de renderização no Cinebench, nós tivemos um novo recorde em single thread. Então o resultado da 13ª geração Core em ação, ele passou todos os modelos anteriores, como o Core 7 da 12ª, até o Core 9 da 12ª também, do modelo MSI Rider GE76. Então em single core nós temos altíssima performance. Já no multithread, aí nós temos uma leve desvantagem versus o modelo da Alienware com o Core 7 da 12ª geração, só que esse resultado é muito alto e inclusive bate também o Core i9 da 12ª geração, o modelo HK. Aqui é relevante comentar uma outra coisa antes de a gente avançar nos testes, que é a questão, eu já falei o quanto que ele tem alta performance, mas apesar disso tem um design portátil. Então se você olha o modelo da Alienware no comparativo, o M15R7, ele é um notebook já de um porte mais alto, ele tem uma espessura maior que essa aqui, mas eu acho que fica mais claro para a gente entender o quanto a gente está falando de eficiência e performance em um único espaço, quando a gente pega o MSI. Esse aqui é o MSI G Rider, que vocês vão ver ao longo da análise, e ele é bem maior. Ele é equipado com uma RTX 3080, então nós estamos falando de alguns degraus acima na série 30, e quando a gente coloca eles fica meio que óbvio a diferença de porte e tamanho. Então nós estamos vendo aqui não necessariamente só a questão de performance, mas em notebooks nós temos aquela disputa entre portabilidade e performance, e veja como toda vez que vocês verem esses dois caras se embananando nos gráficos, eu quero que vocês lembrem dessa diferença também de portabilidade, de sistema de arrefecimento e o quanto que o Aero está trazendo chips mais recentes e entregando performance. Começando agora com o V-Ray no modo CPU, focando em processadores, nós vemos que o Core i9 da 13ª geração não fica tão diferente do Core i7 da 12ª. Então, de novo, apesar de nós termos aquela evolução em single thread em favor do Core i9, em performance sustentada, ter uma carcaça maior, ter um notebook mais espesso, ajuda a aguentar mais tempo a alta performance. O resultado é que a RTX 4070 performou mais ou menos no nível de uma 3070 Ti. Trocando agora o teste para o modo GPU, nós vemos como a eficiência aumentou muito. Então nós temos uma vantagem de uns 7% da RTX 4070 versus a 3080 Ti, num notebook muito mais parrudo, o MSI Rider GE76. E o salto foi grande, de quase 50% versus o Alienware com a RTX 3070 Ti. Então, para quem está focando em ciclos de trabalho e render, você vê como o V-Ray se beneficiou muito da série RTX 40, abrindo muita vantagem mesmo sobre a 3070 Ti da geração anterior. Agora, olhando mais para o pessoal que está de olho em CAD e também render em 3D, engenharia, o SpecView Perf, nós testamos o teste do 3ds Max e aqui nós vemos uma boa vantagem ainda para a 3080 Ti. É um chip mais robusto, tem mais núcleos CUDA e esse teste se beneficiou do chip gráfico mais potente. A diferença ainda é bem favorável aí versus os modelos com 3060 e 3050, mas aqui foi realmente um teste em que a força bruta, mais núcleos CUDA, entregou mais performance. Agora, no SolidWorks a gente vê de novo a eficiência em ação. O MSI Rider G76 com essa 3080 Ti não consegue abrir quase nada de vantagem sobre o Aero, com um chip mais modesto em número de núcleos CUDA e um notebook também mais fino e mais leve. Então nós temos essencialmente a mesma performance entre esses dois chips, mostrando aí um ganho de eficiência bastante alto para a série 40 nesse comparativo. Agora indo para os testes com games, começando com o 3D Mark no modo Fire Strike, baseado em DirectX 11, nós temos uma diferença aí de uns 12% em favor da 3080 Ti, do MSI Rider, enquanto que versus a 3070 Ti nós temos uma vantagem de quase uns 13% a 15%. Então nós estamos vendo uma vantagem da 4070 girando na casa de uns 10% sobre a 3070 Ti, o modelo 70 Ti da geração anterior. Versus os populares modelos da série 3060, nós temos uma vantagem que vai para casa de uns 25%. Agora olhando para o Time Spy, a vantagem ficou um pouquinho mais curta, ficou só de 10% versus a 3070 Ti e de 27% sobre os modelos com 3060 Ti, enquanto que dessa vez o modelo com 3080 Ti se manteve na frente com uma vantagem de só uns 10%, ou seja, é um dos modelos topo de linha da série 30, ele não abre muita vantagem versus a linha final 70 na série 40. Olhando agora em Red Dead Redemption, começando primeiro vendo mais a questão da performance gráfica da GPU, nós temos a 4070 performando basicamente no mesmo nível de desempenho da 3080 Ti e da 3070 Ti, e atualmente lá no topo do nosso gráfico. Novamente um bom exemplo de evolução de performance da série 40 versus a série 30. E agora trocando para o Vulkan na qualidade média em Full HD, ou seja, as placas de vídeo estão sobrando muito, nós vemos mais uma vez
como a eficiência está indo muito bem nesse modelo. Então nós temos um novo recorde desse teste, nós pegamos 130 FPS, é bem difícil pegar acima dos 120 mesmo em desktop. E ele superou tanto o Core i7 quanto o Core i9 da 12ª geração de notebooks bem mais espessos, ou seja, eles têm mais capacidade de dissipação de calor. O Aero conseguiu entregar uma excelente performance mesmo com seu chassi bem mais compacto. Seu chassi é uma palavra bem difícil de falar em sequência, tá? Seu chassi. Um dos testes que esse notebook mais brilhou foi Assassin's Creed Valhalla. Nós temos novos recordes tanto quando a gente foca em GPU, então nós tivemos 95 FPS no modo Full HD em qualidade altíssima, batendo tanto a 3070 quanto a 3080 Ti da série 30, e também temos uma vantagem quando testamos em qualidade média, ou seja, o gargalo foi mais em direção ao processador e agora nós temos 130 FPS. Nosso novo recorde abriu uns 10% sobre os processadores da 12ª, muito resultado aqui daquele alto single thread que a gente viu. Então, mesmo sendo um notebook mais compacto, ele conseguiu bater mesmo modelos mais parrudos. Agora no Cyberpunk eu fiz uma combinação para a gente ter uma ideia de performance desse notebook, uma perspectiva versus desktops e também a capacidade do DLSS 3, porque justamente por ser um notebook da série 40, ele tem disponível o Frame Generation, que é o novo recurso do DLSS 3, a gente tem um vídeo já até no canal comentando sobre ele. Então, quando a gente olha a performance, inicialmente lá embaixo, o primeiro gráfico em amarelo que aparece é ele rodando na configuração Ultra, usando o DLSS no modo qualidade em Full HD, e ele entrega uma taxa de quadros de 53 FPS, ou seja, ele equivale a um bom modelo de uma RTX 3060 de desktop. Então, um resultado bem interessante para um notebook que está tão restrito em questões de energia e também de arrefecimento de calor. Isso fica pouquíssima coisa atrás da 3080 Ti, então ele ficou 15% atrás do chip bem mais parrudo e topo de linha da série 30. Mas as coisas ficam interessantes quando a gente habilita o DLSS 3. Com o recurso do gerador de quadros da nova geração do DLSS, nós temos um total de 97 FPS. Isso faz com que esse notebook tenha a performance de uma 3080 de desktop. É resultado bastante alto, um salto de performance de 83%, então um dos pontos ideais, né, o DLSS 3, praticamente dobrar a taxa de quadros, é realmente um resultado muito bom e foi o que aconteceu aqui. A gente saltou de 53 FPS e a performance equivalente a uma 3060 para performance equivalente a uma 3080. E nesse game, Cyberpunk, acho que faz muito sentido usar o Frame Generation. Como a gente já comentou no vídeo do DLSS 3, não faz muito sentido habilitar esse recurso em games competitivos, em que você quer o mínimo de latências e quer o máximo de responsividade, mas em um game como Cyberpunk, habilitar esse recurso não vai ser problema nenhum, não vai influenciar no seu gameplay, até porque o foco não é competitivo, e subir dos 53 FPS para os 97 é um ganho de experiência, é um ganho de qualidade de gameplay bastante alto. Agora, dando uma olhada no Counter-Strike, focando aqui em games competitivos, eu aproveitei para trocar o modo de funcionamento do notebook. Assim como outros modelos, ele tem a possibilidade de você usar um switch MUX, que internamente troca entre o chip dedicado e o chip integrado gráficos, né? Os gráficos que vão exibir na tela são os gráficos integrados da Intel, mas você também tem os gráficos dedicados da RTX 4070 e você pode usar o switch MUX para fazer essa troca sem reiniciar o seu computador. Mas eu também aproveitei e fiz alguns testes desligando, forçando o desligamento do gráfico integrado. Então, começando pelo Counter-Strike, nós temos uma performance de 322 FPS médios, que foi um bom resultado no seu modo padrão, né, com ele fazendo a alternância. Só que se a gente manualmente vai lá e coloca o modo GPU, a gente tem um salto para 460 FPS. Então o Aero passa a ser o nosso recorde de performance no CS quando a gente usa esse modo. O único inconveniente de você usar o modo DGPU é que ele precisa reiniciar o PC. Então o Switch MX vai passar a não usar mais o gráfico integrado nunca para economizar performance. E nesse cenário aqui a gente teve um impacto legal em desempenho, só que só tem esse inconveniente, você teria que reiniciar. Uma média de 322 FPS, eu acho que eu teria preguiça de reiniciar e eu jogaria com 322 FPS, mas por uma questão de performance, para mostrar para vocês, tá aqui o resultado. Ele fica ainda mais rápido, particularmente eu usaria o Switch MX trocando entre os dois para ter 322 FPS, que me parece bastante, mas quando você quer economizar energia, ele automaticamente usa os gráficos Intel quando tiver oportunidade. Em Call of Duty a gente não teve uma diferença tão grande assim entre forçar os gráficos dedicados e os integrados, então eu vou só usar o resultado padrão do notebook, alternando entre os gráficos. Em COD a gente tem um novo recorde em notebooks, entregando 147 FPS no modo de qualidade Ultra, com FSR 1.0 no modo qualidade em Full HD. Então ele bateu até 10%, ficou à frente da 3080 Ti, abriu bastante vantagem sobre uma 3060 do Dell G15.
E enquanto que quando a gente muda para o modo básico, focando realmente em gargalo total em processador, reduzindo a qualidade gráfica, nós temos quase 200 FPS, o modelo Aero, e uma vantagem que sobe para 27%, então ele performou muito bem versus ao que o Core i9 está performando no MSI Raider, e também abrindo bastante vantagem sobre, por exemplo, o Ryzen 7 6800H do Dell G15. Aqui, o importante é que vocês percebem que não está o Alienware nesses gráficos, por exemplo, que era outro bem relevante para o comparativo. Alguns testes eu não tenho Alienware porque a nossa bateria foi atualizada e o Alienware já tinha voltado para Dell, então ele infelizmente está com alguns testes que eu não consigo comparar os dois modelos para não poder rodar esses testes adicionais. Então eu coloquei alguns modelos que a gente tinha aqui no Adrena para conseguir fazer o comparativo. Infelizmente alguns acabam ficando de fora desses games que a gente adicionou mais recentemente na bateria de testes. Ok, agora a preocupação é, a gente tem um notebook bastante fino, com uma 4070, um Core i9, uma tela 4K OLED, dá um pouquinho de medo em quanto isso aqui tem de bateria, até porque, como vocês podem ver, ele não tem tanto lugar para pôr uma bateria tão grande como seria o caso do MSI Raider. Então a gente tem menos lugar para bateria e tem hardwares de alto consumo. E a notícia boa é que ele vai muito bem. Então, no nosso teste de autonomia com o PC Mark 10, em que a gente deixa um ciclo de trabalho em que varia entre videochamadas, editar Excel, Word, navegar na internet, tem até um render 3D bem basiquinho ali e bastante reprodução de vídeo. Nós tivemos uma autonomia estimada de 7 horas e 16 minutos. Isso coloca o Aero nos melhores resultados que a gente mediu em notebooks de alta performance. Então, muito próximo do Asus Zephyrus M16, que é atualmente o nosso recorde de autonomia de bateria, mas ele tem uma RTX 3060, por exemplo, então já tem alguns hardwares que consomem um pouquinho menos de energia, e ficou em par com o Dell G15, que é um dos melhores notebooks gamers quando o assunto é autonomia de bateria. Então realmente colocou ele na casa das 7 horas, então se você por acaso for sair de casa e não quiser carregar a bateria, e você for fazer só coisas leves, dá para enfiar só o Aero na sua mochila e ficar um dia todo fora e navegar na internet, fazer sei lá o que você precisa de atividades mais leves, e ele não vai precisar do carregador dele. Obviamente se você for começar a modelar em 3D ou jogar, aí obviamente a bateria cai bastante, a autonomia, mas para uso leve, cotidiano, dá para arriscar pôr só ele na mochila e sair de casa. Talvez a única coisa que decepcione a galera, principalmente por causa do foco em games aqui no Adrena, é que a tela tem uma taxa de atualização de 60 Hz. É porque o foco dela é outro, ela é uma tela principalmente para profissionais, então ela é feita principalmente para alta precisão de cor e alta densidade de pixels. É por isso que ela tem essa resolução 4K e também tem 100% do padrão DCI-P3, ou seja, você tem uma grande fidelidade de cores nessa tela. Eu sei que barras de gráficos já dão uma ideia da performance, mas nada melhor do que dar uma olhadinha nele rodando games. Então vamos rodar alguns e mostrar para vocês como é que ele performa. Bom, vamos também dar uma olhada como é que é a parte de upgrades, como é que é a parte de desmontar esse notebook. A parte positiva é que ele é outro desses projetos que você remove a parte de baixo e sai essa parte da tampa. A parte negativa é que a Gigabyte não usou a tradicional chave de fenda cruzada, né, ou a chave Phillips, como a gente costuma chamar. Ela usa formato mais, parece uma estrelinha isso aqui, tipo uma chave Allen. Assim, tem normalmente nas suas caixas de ferramentas aquelas com vários bits, todo micreiro deve ter essa pontinha, mas não é a tradicional chave cruzada. Vamos abrir e dar uma olhada como é que ele é aqui dentro. Pô, abrindo ele a gente consegue ver, primeiro que assim, apesar de não ser a chave cruzada, essa aqui é na verdade uma chave bem comum de formato industrial, então não vai ser difícil você conseguir achar a chave para abrir. E nós vemos a parte da estrutura interna dele, então bom espaço para uma bateria grande, então vê que mesmo ele sendo muito portátil, tem uma bateria de 88 Wh, então resultado aí que isso a gente vê um impacto lá no nosso teste de duração de bateria.
2 slots de memória DDR5 para você fazer o upgrade, se não for o suficiente, e também está de fácil acesso aqui o SSD, ou seja, a dupla de upgrades que a gente mais indica para você ficar de olho em notebooks está bem acessível. 2 memórias aqui fáceis para você trocar, um SSD disponível aqui e dá para ver que tem um outro slot M.2 aqui disponível para dar um upgrade. Então essa parte é bem fácil você ir lá e fazer as atualizações. Também dá para ver bem os heat pipes aqui do arrefecimento da 4070 e do Core i9. E você vê como a gente consegue ter realmente um projeto bastante portátil e ainda assim, nos nossos testes ele entregou bastante desempenho, ou seja, são chips realmente de muita eficiência, estão conseguindo fazer um bom balanço entre aquecimento e performance. Bom, então realmente é um notebook muito impressionante. Hardware bastante atualizado, 13ª geração Intel Core, o Core i9, então nem precisaria ser ele. O modelo com Core i7 eu tenho certeza que vai performar muito bem também, mas equipado com Core i9, com uso de memória DDR5, SSDs NVMe e também a RTX 4070 faz com que isso aqui seja realmente uma baita máquina. Não só para jogar, que é obviamente algo que a gente foca bastante aqui no Adrena, mas nos nossos testes de render 3D e trabalho e tudo mais relacionado mais a realmente essa parte de trabalho com o notebook, ele performa no nível de vários momentos do nosso notebook com uma 3080 Ti. E nós temos uma óbvia diferença de não apenas ser esse o topo de linha da série 30 e esse aqui ser um modelo já para um segmento intermediário alto da série 40, nós temos a óbvia diferença de eficiência dos dois projetos. Nós temos bem menos núcleo CUDA, nós temos um aquecimento menor, nós temos um TGP e um TDP menor nesse notebook versus aquele, e ainda assim a performance fica às vezes impar, às vezes até à frente, e quando ficou atrás ele não ficou muita coisa atrás. Versus outros modelos como a RTX 3070 Ti no Alienware a gente não tem um salto tão grande, mas quando a gente coloca na balança a questão de performance, portabilidade e consumo, a gente percebe mais claramente as evoluções aqui da série 40, a gente consegue muito desempenho em projetos muito finos e o Aero se saiu super bem. Ao longo dos nossos testes ele produziu pouco ruído mesmo quando estava em alta carga, então a Gigabyte realmente está de parabéns porque esse modelo é bastante eficiente. Para quem quer uma baita máquina, portátil e leve para trabalhar, ele realmente se destaca. Mas é claro, vocês já devem imaginar, a Dolorosa não é barato. Ele é como se trata de um notebook entusiasta, tela 4K e tudo mais. É um modelo que, no momento, a gente encontrou pouquíssimas unidades ainda disponível, mas é um notebook de alto custo. É uma mentalidade diferente de alguém que está pensando numa máquina para trabalhar e alguém para jogar, então, dependendo do seu objetivo, se você precisa de alta capacidade de renderização em pouquíssimo espaço, isso aqui é um investimento, não é necessariamente um gasto. Para o gamer, talvez você deva pensar se você deve subir tanto em direção a 4070 ou se uma 3060 já não está atendendo você muito bem. Mas aí, é claro, cada um decide com a sua carteira e quais são as suas necessidades. Para quem está querendo trabalhar, é realmente bem impressionante ter tanta performance em tão pouco espaço. Para mais detalhes sobre o Aero, nós temos a nossa análise completa lá no adrenaline.com.br para vocês darem uma olhada. E a gente se vê na próxima. Tchau, tchau!